Vamos lá, galera. Questão número 52, uma questão bem difícil. Ele dá uma função que é quebrada. Primeiro, a função é uma reta, 3x mais 3, para x menor ou igual a zero. Depois, a função é uma parábola, x² mais 4x mais 3, para x maior que zero. Basicamente, quando você olha as opções, tem a opção que diz que a função é injetora, mas não sobrejetora. Tem a opção que diz que a função é sobrejetora, mas não injetora. E tem 3 opções que dizem que a função é bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. E nessas opções que ele diz que a função é bijetora, ele compara esse negócio aqui, f de menos 2/3, com alguns desses. Tem a opção que diz que isso é igual a isso. Tem a opção que diz que f de menos 2/3 é igual a f menos 1 de 99. E tem a opção que diz que o f de menos 2/3 é o f menos 1 de 3. Essas são as 3 opções que ele fala que a função é bijetora, né? Falando que é bijetora, faz sentido falar de inversa. Bom, então, basicamente, tem que responder se a função é injetora, se ela é sobrejetora, e se for as duas coisas, tem que fazer essas contas aí para ver qual a opção correta. Como tem muita opção falando que ela é bijetora, provavelmente ela deva ser mesmo. Porque se, por exemplo, se ela for injetora, mas não for sobrejetora, eu não vou ter que fazer conta nenhuma. Vou marcar a resposta que falar isso e acabou. Como tem muita opção dizendo que ela é bijetora, é porque deve ser. Mas vamos conferir, né? Como é que eu confiro se a função é bijetora ou não? Eu vou montar o gráfico. Com o gráfico eu vou olhar e já vou saber direto. Então, montando o gráfico, primeiro aqui para a reta, que é a função vermelha, que eu circulei de vermelho. Essa reta, quando x é 0, o y é 3. Então, aqui no eixo y ela passa no 3. E se eu pego essa função igual a 0, eu vou ter que o x vale menos 1. Então, ela cruza o eixo x no menos 1. Então, aquela reta ali vermelha é uma reta que passa aqui no menos 1 e no 3. Já a função preta, que vai ser a parábola, para fazer o desenho dela, eu vou ver o seguinte. Para essa função, você vê que as raízes são menos 3 e menos 1. Então, ela passa no eixo x aqui no menos 3 e no menos 1. E o termo independente de x dessa função é 3. Então, ela passa aqui no eixo y no 3 também. Tanto a reta quanto a parábola passam no eixo y no 3. E as duas também passam no menos 1, no eixo x. Então, tem a reta e tem a parábola. Só que, claro, né, a função final não é nem a reta nem a parábola. É um pedaço de um com um pedaço do outro. Quando é que vale a reta? Vale a reta para x menor ou igual a 0. Então, isso quer dizer que aqui na esquerda, x menor ou igual a 0, o que vale é a reta. Ou seja, o que vale é a função vermelha. Logo, vou apagar a função preta. Isso aqui sai, isso aqui sai. Então, para x menor ou igual a 0, o que vale é a função preta. Já para x maior que 0, que é aqui o lado direito, aí sai a vermelha e fica a função preta. Porque para x maior que 0, o que vale é a parábola. Então, isso aqui vai embora. Então, essa composição aí de... primeiro, função vermelha, que é a reta. E depois a função preta, que é a parábola, isso que é o gráfico geral da função f. O lado esquerdo é uma coisa, o lado direito é outra, que os dois se conectam. Repara que os dois se conectam certinho, né? Porque os dois passavam aqui no x igual a 0, os dois passavam no mesmo lugar. Então, acaba que aonde termina a reta, que é exatamente no x igual a 0, dali já emenda e começa o pedaço de parábola. E repara o seguinte, eu cortei aqui a parábola, justamente a parte dela decrescente. Essa parte que ficou da parábola já é um pedaço que ela está subindo direto. Então, o que acontece? A função resultante, quando eu olho agora o gráfico, eu vejo que ela é uma função estritamente crescente. Se a função é estritamente crescente, ela com certeza é injetora, porque nenhuma reta horizontal aqui vai cruzar o gráfico mais de uma vez. Porque se ela está sempre subindo, a partir do momento que ela passa por algum lugar, ela não volta mais. Então, essa função é injetora? Sim, é injetora. E em relação a ser sobrejetora, repara que ela vem lá do menos infinito e sobe até o mais infinito. Logo, a imagem dessa função é todo R. Ou seja, ela é sobrejetora? Sim, ela é sobrejetora, porque a imagem coincide com o contradomínio, que é R. Então, ela é sobrejetora? Sim. Logo, assim como eu tinha falado que era, né, de esperar, a função é bijetora. Ela é, sim, injetora e sobrejetora. Logo, tem que fazer conta. Vamos fazer conta. Vamos calcular o f do f de menos 2/3. Vou calcular primeiro o f de menos 2/3. Menos 2/3 é um número negativo.
Para números negativos, o que vale é a função vermelha, a reta. Então, estou usando a função reta, que é o 3x mais 3, para esse x aqui, né? Para o x igual a menos 2/3. Substituir aqui. Fazendo essa conta, a gente obtém 1. Logo, o f do f de menos 2/3 é f de 1, porque esse cara aqui dentro deu 1. E o f de 1, para calcular o f de 1, 1 é um número maior que 0, então o que vale é a função preta. Então, logo, o f de 1, 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 3, isso dá 8. Então, eu descubro que o f do f de menos 2/3 é 8. Agora, temos que calcular os demais, f menos 1 de 21, de 99 e de 3, para ver qual deles que coincide com 8. Ou seja, qual deles que vai dar a mesma coisa que f de menos 2/3. Vamos calcular f menos 1 de 21. Bom, eu não preciso achar a expressão da inversa, né? Seria um trabalho muito feio ali de achar a inversa para uma função que ainda é quebrada e tal, né? É melhor eu calcular indiretamente. Se f menos 1 de 21 é igual a k, isso significa dizer que o f de k é igual a 21. Então, em vez de pegar, achar a inversa para depois substituir o 21, eu vou pegar a função igualar a 21. A função para igualar a 21, você tem que saber, né? Qual a função que eu pego? A função vermelha ou a função preta? A 21 aqui é o y, né? Eu quero que o y seja 21. Olhando a função, no eixo x, é o vermelho para x antes do zero e é o preto para x depois do zero. Isso no eixo x. Já no eixo y, o cara que é a fronteira é o 3, né? É a função vermelha abaixo de 3, é a função preta acima de 3. 21 está aqui no alto, está acima de 3. Logo, a função que vale é a função preta. Então, a função que eu igualo a 21 é a parábola. Então, tem que resolver isso agora. K ao quadrado mais 4K mais 3 igual a 21. Passando para cá, fica K ao quadrado mais 4K menos 19 igual a 0. E aí, basicamente, eu não preciso saber o valor exato, né? Eu só preciso saber se esse valor coincide com esse de cima ou não. E repara que, para isso, então, eu preciso saber se o 8 serve, é a solução disso aqui ou não. E você vai dar para conferir e ver que não é, né? Porque 8 ao quadrado é 64, 4 vezes 8 é 32. 64 mais 32 dá 96. 96 menos 19 não dá 0. Então, o número aqui vai ser um número feio, mas para mim o que importa é saber que não é 8. Então, isso aqui não é 8. Ou seja, por que eu estou tentando pensar no 8? Porque tem uma opção que diz que isso é igual a isso. Como esse de cima deu 8, eu só preciso saber se esse cara dá 8 ou não. Então, ele não é. Então, tem que continuar. Vamos calcular o f menos 1 de 99. F menos 1 de 99, mesma ideia. Isso aqui é igual a um m. Isso significa dizer que o f de m é 99. 99 está mais no alto ainda aqui, né? 99 muito acima de y igual a 3. Então, estou usando a função preta de novo. E resolvendo essa conta, a gente tem duas possibilidades. Ou m é 8 ou m é menos 12. O que faz sentido é o 8, porque menos 12, a região de m igual a menos 12 aqui, é a região em que eu usaria a reta, né? A reta vermelha. E, na verdade, a função que eu estou usando é a função preta, que só vale para x maior que 0. Então, esse m aqui tem que ser positivo, tem que ser o 8. Isso significa dizer, então, que o f de 8 é 99. Ou, em outras palavras, que o f menos 1 de 99 é 8. Tá lá, ó. Esses dois caras aqui são iguais. E isso é igual a isso. O f de menos 2/3 coincide com f menos 1 de 99. E por último, né, já que eu já fiz esse tanto de conta, vamos ver agora o último cara ali. Não precisava para matar a questão, né, mas eu vou fazer aqui a conta. F menos 1 de 3, eu afirmo, isso aqui não precisa nem fazer conta nenhuma. Esse cara é 0. Por que esse cara é 0? Porque o f de 0 é 3, né? Eu vejo no gráfico da função que o f de 0 é 3. Se o f de 0 é 3, isso quer dizer que o f menos 1 de 3 é 0. Esse aqui não precisava nem fazer conta. Na verdade, na prova, depois que você viu que esse cara não era verdade, como esse cara aqui era rápido, dava para ver que tinha que ser essa, né? Mas, bom, a conta do caramba aí, né? Uma continha a mais, uma continha a menos, meio que tanto faz. Beleza? Boa questão aí para você dar uma revisada, uma meditada, tentar fazer, escrever, vale a pena, uma questão bem difícil. Valeu!